Olá, você está no canal CNC Tecnologia e eu sou o Fernando Cassaniga. Estamos aqui para mais um curso do nosso canal. Dessa vez o curso é de processos de fabricação. Nosso curso vai desde a área da pedra até os dias atuais, com ferramentas de última geração. Nosso foco, em termos de processo, vai abranger métodos e as principais operações dos processos de fabricação mecânica. Então, nós vamos focalizar mais nossas aulas em usinagem, tá? As principais, vamos falar de todas as operações de usinagem, mas principalmente torneamento, fresamento e furação e mandrelamento, que são as operações mais usadas em usinagem, tá? A nossa referência, a nossa base vai ser o nosso livro de programação CNC, tá? Que tem a primeira parte, é um básico de usinagem, e o livro da Mitsubishi, que é muito bom também, que tem a base de conceitos de usinagem. Mas aquelas videoaulas que tinha no telecurso, nós vamos utilizar também para enriquecer o nosso curso, tá? Temos aí no nosso canal cursos de programação CNC, Siemens e Fanuc, temos curso de operação CNC, Siemens, Fanuc, curso de programação, operação e montagem de apalpador Renishaw para a linguagem Siemens e Fanuc e outros diversos, né? O nosso foco principal é a usinagem CNC, mas temos outras coisas também para fazer diversos no canal, né? Falamos sobre espiritualidade, sobre política, sobre assuntos relacionados ao dia a dia, né? Então temos diversos vídeos aí que você pode procurar no nosso canal. Então boa aula, fique com a gente aí, não esqueça de se inscrever no canal, que você vai poder clicar no sininho lá para você poder receber todas as nossas notificações de novos vídeos, ok? Então, até mais e muito obrigado aí pela participação. Roscas, estudo básico. Nós vamos fazer nessa sequência de vídeos, em várias partes, um retrospecto básico sobre tudo sobre rosca, tá? Por isso que nós chamamos de estudo básico. Falar sobre rosca é abranger um assunto muito amplo. Você pode precisar de meses, de horas e horas e horas de aula, porque é um assunto que você pode entrar em detalhes e mais detalhes, tá? Então, se você quiser se tornar um especialista em roscas, tem assunto além disso. Agora, o que nós vamos falar aqui é um apanhado geral para você ter uma noção básica de como você vai aplicar a rosca, para que serve, muitas coisas dessas, né? Então, aqui eu tenho o que nós vamos abranger nessa sequência de aulas, né? O que é rosca, qual a função dela, quais são os tipos de rosca, quais são as formas dos perfis de roscas, quais as principais aplicações desses perfis, as partes e elementos da rosca, o que é rosca múltiplas, que é de várias entradas, rosca de esquerda e direita, simbologia e principais tipos de roscas, as mais usadas no Brasil, que é métrica, a Whitworth, americana, né? Principais processos de obtenção de roscas, principais processos de medir a rosca. Então, com isso aqui a gente abrange bastante coisa para você começar a trabalhar com rosca e não passar vergonha. Você saber o que está falando, você vai conhecer o assunto, tá? Agora, se você quiser se especializar, você vai ter que descer mais a fundo. Mas, basicamente, isso aqui já dá para começar a brincar com o assunto, tá? Então, o que é a rosca? A rosca é uma superfície composta gerada por um ou mais perfis quando todos os seus pontos descrevem uma hélice, que seria uma rosca cilíndrica, ou espirais, uma rosca cônica, né? Ou coaxiais, uma rosca plana espiral, que nem aquela da placa do torno, aquela plana, né? Qual a função da rosca? É um elemento utilizado para a união não permanente. Por que não permanente? Porque você pode tirar o parafuso e a porca e desunir as peças, né? Então, é o elemento utilizado para a união não permanente de peças.
Você pode deixar a vida inteira se quiser, mas se você quiser desmontar, você pode desmontar. Então, podendo ser de diversos materiais de acordo com a sua utilidade. Então, conforme a utilidade, você vai colocar o tipo de rosca, o material, o formato dos filetes, assim por diante. Tá? Essa união não permanente pode ser principalmente de fixação ou transferência. Então, eu tenho dois tipos de função de aplicação da rosca. Uma é a união permanente, que você vai colocar numa estrutura, vai ficar fixado lá, né? E uma outra é para transferência, tá? Seria a transferência de alguma coisa, tá? Então isso aqui seria para fixação não permanente e outra transferência. Então, fixação não permanente, podendo observar em qualquer estrutura de construção mecânica, eletrônica, então qualquer coisa, até um liquidificador, um aparelho de TV, uma estrutura metálica, alguma coisa que é feita com montagem por parafusos, são exemplos de que é uma estrutura mecânica para poder uma hora ou outra ser desmontadas, né? Transferência podemos observar principalmente nos carros móveis das máquinas operativas. Então, são aqueles movimentos que as máquinas fazem, uma morsa, por exemplo, é uma transferência. Você faz movimento com alguma parte ligada a uma porca da rosca, que quando ela é movimentada faz a movimentação dessa parte. Tá? Então o grande exemplo seria as partes móveis das máquinas operatrizes. A gente faz a força aqui, ó, e acaba girando o fuso, que é essa parte aqui. O fuso vai girando e desloca essa porca para cima. Ela vai correndo pela rosca. Junto com essa porca, levanta esse bracinho aqui, que leva o carro para cima. Não é simples e genial? Genial, Ananias. Transmissão, transferência de algo, comunicação de movimento de um mecanismo a outro por meio de engrenagem, polias e correias, etc. Existem várias máquinas que trabalham com sistema de roscas de transmissão. Esta máquina aqui, por exemplo, é uma morsa. Ela existe em quase todas as oficinas. Ela tem uma mandíbula fixa e uma mandíbula móvel. A mandíbula móvel, para se mover, utiliza o sistema de roscas de transmissão. Estou certa, professor? Está. E aonde mais existe esse sistema de roscas de transmissão? Aqui. Nesta prensa, por exemplo. Também tem rosca de transmissão no balancinho. E no torno, tanto no carro principal, transversal e superior, como no cabeçote móvel. E na fresadora ferramenteira também usa o sistema de roscas de transmissão. Então, pelo que eu estou vendo, as roscas de transmissão servem para deslocar as peças ou os órgãos das máquinas, é isso mesmo? É isso. Todas as máquinas que nós vimos usam esse sistema para algum tipo de movimento de peças. Olha a prensa, por exemplo. A parte de cima se movimenta, vai descendo e prensando o que a gente quer. Os elementos básicos, o fuso e a porca. No fuso e na porca são feitas as roscas por onde o sistema se move. Dá pra ver isso direitinho no desenho dessa morsa aqui, olha. Ó. Existem vários tipos de roscas para vários tipos de usos. Olha aqui. Existem 3 tipos de perfis de roscas e para cada tipo tem a rosca externa ou interna. O primeiro tipo é com perfil quadrado. Olha só, o desenho da rosca externa e o da rosca interna. Nossa, olha só essa outra aqui. É a rosca com perfil trapezoidal, quer dizer, em forma de trapézio. Essa é a rosca trapezoidal externa e essa outra, a rosca trapezoidal interna. Olha aí, tem também a rosca com perfil misto, rosca interna e rosca externa. Mas o que a gente tem que saber é para que serve cada tipo. A rosca de perfil quadrado, por exemplo, serve para quê? A rosca de perfil quadrado é usada quando as peças, os fusos e as porcas recebem choques ou fazem grandes esforços. Quando o sistema tem que resistir a grandes esforços e movimentar outros componentes de máquinas, é utilizada a rosca com perfil trapezoidal, ou seja, na forma de trapézio.
Isso acontece, por exemplo, na plana e no torno. Olha só aqui. Este aqui é o carro superior. A gente vai girando ele e ele se desloca. O mesmo acontece no carro transversal. E também a mesma coisa acontece no carro principal. Agora, nesta outra peça aqui, o cabeçote móvel, será que ele também utiliza a rosca com perfil trapezoidal? Aqui o fuso, aqui a porca e a rosca no fuso é do tipo trapezoidal. A rosca sem fim, olha aqui, ó, também tem perfil trapezoidal e geralmente funciona em conjunto com uma coroa. Esta máquina é um centro de usinagem a CNC, ou seja, um centro de usinagem por comando numérico computadorizado. Neste caso, ela utiliza uma rosca de perfil misto, nem quadrado nem trapezoidal. Os fusos têm esferas. Os fusos de esferas, como este aqui, fazem um trabalho de alta eficiência. Eles transformam o movimento de rotação em movimento linear e vice-versa. Tudo por meio de transmissão por esferas. As esferas, nesse caso, são chamadas de esferas recirculantes. Então aqui estão os tipos de rosca. A rosca pode ser interna e externa. Tá? Então nós vimos que a função da rosca pode ser de fixação não permanente ou para transferência. Tá? Então a aplicação dela é essa. A função da rosca é essa. Agora os tipos. Os tipos ela pode ser interna ou externas. Tá? E essa aí é lógico. Quando você faz a rosca interna, aqui vai ser introduzido um parafuso para fixação, né, o deslocamento. E aqui na rosca externa vai ser introduzida uma porca para a introdução de fixação fixa, né, temporária, ou para o deslocamento. Esse tipo de filete aqui é para fixação mesmo, né? Não seria para transferência. Quais as formas dos perfis das roscas? Tá? Então tem a triangular, onde os filetes do fio da rosca tem a forma de um triângulo. A rosca quadrada, então esse aqui, o triangular, é mais usada para fixação. Tá? A quadrada, ela é mais usada para transferência, onde há impacto. Então ela é bem mais reforçada. Por exemplo, numa prensa, por exemplo, é a rosca quadrada. A rosca trapezoidal é também mais usada para movimentação. As guias dos tornos convencionais, fresadoras convencionais, a movimentação dos carros acontece tudo, uma morsa, tudo por rosca trapezoidal. A rosca redonda, ela é uma rosca usada muito em máquinas que vão trabalhar com esferas recirculantes entre a porca e o eixo. Então ela é muito usada na aplicação dos eixos de deslocamento dos carros para máquinas operatrizes CNC. Tá? Dente de serra são filetes que onde vai haver um esforço de deslocamento ou fixação, é muito usado para deslocamento, onde o esforço sai, nesse caso da posição desses filetes, seria da esquerda para a direita. Aqui, ó. Ele é um esforço que ele deixa o filete mais reforçado, empurrando nesse sentido, da onde está a setinha aqui, empurrando para lá. Ó. Então ele vai levar algum componente pesado, alguma coisa que exige bastante resistência dos filetes da rosca. Tá? Quais as principais aplicações desses perfis de rosca? Né? Então, ó, as roscas triangulares, nós temos aqui um sistema de fixação com parafuso e porca. Rosca quadrada, transferência, aqui no caso é uma prensa. Isso aqui tem uma rosca quadrada aqui. A rosca trapezoidal para máquinas operatrizes, morsa, equipamento geral, por exemplo, uma máquina de injeção de plástico, quando desloca aqueles carros para fazer a junção dos moldes para injeção do plástico, né? Então, são todas roscas trapezoidais. As roscas redondas, aqui para esferas recirculantes, aqui está a porca, o eixo e as esferas, né? Que vão tirar folga. Isso aqui é para tirar folga do carro, né? Para ele ter parada de precisão, tanto para a esquerda como para a direita. Tá? Que máquinas antigas, que era com aquelas guias sólidas, não tinha aquelas guias lineares, né? E
e fusos desses convencionais, você tinha que, conforme o posicionamento, tirar a diferença da folga no posicionamento. Quando você faz um torno convencional, você vira o nônio para trás e para frente para tirar folga, para você colocar numa posição, né? Você que trabalha num torno convencional, numa máquina imperatriz convencional, você sabe o que eu estou falando. E aqui o dente de serra, ó, no caso ele está empurrando o negócio para lá, ó, um peso, alguma coisa muito, esforça muito o filete naquele sentido, tá? Então esses são os principais perfis de rosca. Partes da rosca. Então temos as partes. Filete. Superfície sólida formada pelos dois flancos que geram o ângulo. Então aqui ó, os ângulos, o ângulo do filete, né? Aqui os flancos, né? Então tem dois flancos, formam o filete. O filete está aqui, ó. É esse, tá escurinho aqui, tá em negrito aqui. Esse é o corpo do filete, tá? Estou mostrando o triangular, mas pode ser para uma quadrada, para trapezoidal, para qualquer coisa, serve mesmo o mesmo conceito, tá? Ângulo da rosca, o ângulo formado por dois flancos adjacentes do perfil formado no plano axial. Então o ângulo da rosca está aqui, ó. Os dois flancos, está formado pelos dois flancos, gera o ângulo da rosca. Flancos, uma das faces laterais do filete da rosca que liga a crista à raiz. Então o flanco é um lado desse aqui, a crista aqui em cima e a raiz aqui embaixo. Ó. Então está mostrando aqui a crista em cima e a raiz embaixo. Então o flanco é essa linha do filete que liga a raiz com a crista. Base do filete, extensão do fundo da rosca, extensão entre as duas raízes adjacentes. Então a base vai desse ponto que está setinha aqui até esse ponto que vai entre as duas raízes. Então eu tenho uma raiz aqui e uma aqui, né? Então a base seria a largura de resistência lá do fundo do filete, tá? Então seria essa largura aqui, ó, que vai de uma raiz a outra aqui, tá? Ainda na parte da rosca, crista. Então, a crista da rosca está aqui, né? É o top da rosca na superfície do filete que une os dois flancos. Tá, então tem um flanco aqui e outro aqui do lado. Então tem dois flancos, a crista está aqui, aquela une os dois flancos. Numa rosca quadrada, por exemplo, essa crista é mais larga, né, do que uma triangular. Raiz, superfície do filete da rosca que une dois flancos adjacentes. Então tem o flanco da direita aqui e o flanco da esquerda aqui, né? Então a raiz está aqui no fundo, ela que une os dois flancos. Tá? É esse pedacinho aqui, essa largura aqui, ó. Essa é a raiz da rosca. Passo da rosca, distância medida paralelamente ao eixo. Que é paralelamente ao eixo? Nesse sentido, ó, o eixo está aqui, ó. Tá? Então ela é medida nesse sentido também, ó, no sentido do eixo Z. Então paralelamente ao eixo entre dois pontos correspondentes a dois perfis adjacentes, no mesmo ponto axial e do mesmo lado do eixo. Na prática é a medida do topo a topo, no mesmo lado. Quer dizer, eu tenho, por exemplo, aqui onde está, passo. Então, estou medindo aqui do lado esquerdo aqui da crista. Então eu vou ter que medir até o outro lado esquerdo da pista. Quer dizer, isso que fala no mesmo ponto de perfis adjacentes. Então tem um perfil aqui e outro aqui. São perfis adjacentes, um do lado do outro. Então de ponto a ponto. Então, se eu medisse para o lado de cá, o lado direito da crista, eu teria que medir até o lado direito da crista aqui também, tanto faz, tá? E se é uma rosca quadrada, trapezoidal, segue o mesmo raciocínio. Você vai medir do lado esquerdo e do lado esquerdo aqui também da crista, tá ok? Comprimento da rosca, distância medida paralelamente ao eixo, então paralelamente está nesse sentido mesmo, tá? É o eixo dado pelo perfil do complemento de dois flancos, tá? Então seria o comprimento de dois flancos. Então ó, tem um flanco aqui, outro aqui. Então aqui seria comprimento da rosca. Se eu tiver todos esses flancos juntos, é o comprimento total da rosca. Então o perfil completo de dois flancos, né, daria esse comprimento total. Então quando você falar em comprimento da rosca é isso aqui, tá? Do início da face da rosca até o final do último filete. Esse é o comprimento da rosca. Agora, comprimento útil
é até onde você vai conseguir enroscar aqui também, porque às vezes esse aqui ele não faz o passo até o fim, ele fica parado no meio, você não consegue enroscar até lá. Aí você para antes, aí você vai ter o comprimento útil. Que ele tem que dar uma volta completa para ser considerado comprimento útil. Ainda a parte da rosca, diâmetro nominal, diâmetro maior nas roscas cilíndricas é o diâmetro do cilindro circunscrito à crista, uma rosca externa ou raiz de uma rosca interna. Então esse aqui é o comprimento, uma rosca externa, ele é o diâmetro externo, aqui seria o total aqui, ó, tá? O diâmetro maior aqui, ó, diâmetro nominal aqui, ó. É o diâmetro medido no topo, nas cristas, tá? Quando se tratar de uma rosca externa. Uma rosca interna, o diâmetro nominal ele já é o diâmetro lá da raiz, tá? Ele é medido no fundo da rosca daí. Por quê? Porque o fundo da rosca que vai bater, de uma rosca interna que vai bater com o diâmetro externo aqui de uma rosca externa, né? Diâmetro menor na rosca cilíndrica é o diâmetro do círculo circunscrito na crista de uma rosca interna ou a raiz da rosca externa. Então, seria esse diâmetro aqui, o diâmetro interno, tá? E na rosca interna seria o diâmetro do furo, né? Se tem uma porca, você vai ter o diâmetro do furo. Então esse é o diâmetro da raiz, o diâmetro interno numa peça de rosca externa. Ainda partes da rosca. A altura do filete, que é o H, né? Está aqui, o H, ó, que é a altura aqui, ó. Distância medida perpendicularmente ao eixo da rosca. O que é perder perpendicularmente? Ó, o eixo está aqui, perpendicular é 90 graus dele, é cruzado, tá? Então é o que nós estamos medindo aqui nessa distância H. Perpendicular ao eixo da rosca e que é compreendida entre os cilindros ou cones que tangenciam as cristas e as raízes do filete. Então, da crista até a raiz, esse é o comprimento H. Praticamente todas as normas de rosca tem o passo, tem a altura do H, quantas vezes é o passo, né? 0,80, não sei o que, 0,60, é 0, alguma coisa, tá? Não é menor que o passo. Eixo da rosca, a linha central imaginária que determina o centro de giro da rosca interna e externa. Seria esse centro imaginário que está aqui, ó. É o centro de giro da máquina, no caso, quando vai ser executada a operação de torno. Ou do macho, quando vai roscar, é o centro da rosca. Tá? É uma linha imaginária. Ainda a parte da rosca, diâmetro primitivo. É o perfil que é formado por triângulos equiláteros de altura H, dispostos simetricamente em relação à linha paralela ao eixo, que forma um cilindro, um diâmetro D2, denominado diâmetro primitivo, que seria esse D2 aqui, ó. Então o diâmetro nominal é esse, é o D, o diâmetro interno D1 e o D2 é o diâmetro primitivo. Normalmente os micrômetros, o sistema de medição de roscas, ele é feito pelo diâmetro primitivo, tá? Aqui é o passo, então o passo está de centro a centro, também pode ser medido assim também, né? Aqui a largura do topo, nesse caso aqui é o passo dividido por 8, seria essa largura da crista, né? E a raiz está aqui, ó. Também, né, para esse tipo de rosca é o passo dividido por 4, é a largura da raiz. Tá? Essa largura que mostra aqui é o passo dividido por 2, que seria a largura do filete no diâmetro primitivo. A altura total do filete é o H, né? Essa alturinha aqui seria o H sobre 4. Então, como é que se quer especificado a rosca num desenho, para você identificar? A rosca métrica, ele é cotado por fora, o diâmetro da rosca é um risco mais fino, o diâmetro do furo um risco mais grosso, igual ao desenho. A profundidade da rosca é colocada no desenho como profundidade da rosca, aqui o diâmetro nominal da rosca, tá? É um M12. Olhar na tabela já diz o passo da rosca, o que é, a profundidade. Por uma tabela você já identifica o que é isso aqui, tá?
Seria interessante também colocar a broca aqui, o diâmetro da broca, o diâmetro do fundo aqui e a profundidade. Lembro que o diâmetro da broca aqui é tabelado, para você ter o diâmetro inteiro, conforme o diâmetro interno. Agora essa profundidade aqui, ela tem muito a ver com o tipo de processo de rosca, tá? Então conforme o tipo de macho que se for usar, tipo de processo, vai ser essa profundidade, que é relativo, tá? Então aqui eu tenho a porca, como é que ela é medida também, ó, rosca nominal, medida no nominal, profundidade da rosca, então comprimento da rosca, aqui comprimento da rosca também, né? E a rosca, nesse caso que a linha grossa é a rosca externa e interna ela aparece mais fino, tá? E o centro da rosca. Aqui é a mesma coisa, né? Só que aqui está mostrando o passo, pode aparecer assim no desenho também, M12 por 1,25. Aqui no parafuso também, e o comprimento é a mesma coisa do outro lá, né? Aqui numa rosca Whitworth, né? Aqui é o tipo da rosca, dizendo que é o BSW, que é um tipo de rosca Whitworth, meia polegada. Na tabela você já sabe quantos fios de polegada tem isso aqui, tá? E aqui é o comprimento da rosca. Comprimento da rosca, aqui é a mesma coisa, tá? É uma rosca BSW. Que é a grossa, agora aqui é a fina. A BSW que é a fina. British Standard Fine. Então a British Standard Fine, que é a Whitworth fina, né, é meia polegada, 8 fios por polegada. Tá? Então seria o diâmetro nominal de meia polegada aqui e o passo 8 fios por polegada. O comprimento da rosca 18. Aqui é a mesma coisa. Estou mostrando como é que cota no desenho um eixo e um furo com a rosca. Aqui também para representação porca e furo, passante, vai mostrar assim o furo com as cotas como nós mostramos anteriormente. Olhando de frente, ele mostra, ele é riscado 3/4 com risco mais fino, você não gira inteiro aqui. Se você girar inteiro, ele vai entender que isso aqui é um rebaixo, um diâmetro feito com rebaixo, um ressalto. Daí você vai ter que olhar na vista de lado para ver. Agora 3/4, assim, eu risco 3/4 do diâmetro, ele entende como é a rosca, tá? Aqui é passante e não passante, furo cego. Conceito é o mesmo, só que aqui mostra até a profundidade da broca, né? Especificação de dimensionamento, aquela mesma coisa com o dimensionamento, comprimento da rosca, comprimento do furo aqui, né? E aqui ainda continuando na parte das roscas, né, que nós estamos ainda falando sobre as partes das roscas, fio por polegada, FPP. Em rosca no sistema de polegadas, a determinação da largura do passo é determinada na base de quantidade de filetes em um comprimento de 1 polegada de rosca. Então, ó, em 1 polegada de rosca, que está aqui no desenho, quantos filetes eu tiver, né, seria a quantidade de fios por polegada. Tem que começar num ponto qualquer e terminar num ponto qualquer igual o início, que nem no caso, comecei pela direita da raiz, eu termino pela direita da raiz. Se eu começasse pela esquerda da raiz, termino pela esquerda da raiz, é a mesma coisa. E aí nesse caso aqui, ó, 5 fios por polegada, que é 25,4, que foi digitado errado aqui, tá? 25,4, 1 polegada, tá? Foi erro de digitação, tá? Então tá aqui, ó, o 25,4 nesse exemplo, divide pelo fios por polegada, você vai ver quantos em milímetros, quanto milímetros você tem por polegada, ou polegada milesimal, né? Então, por exemplo, o passo é igual a 1 polegada dividido por 5. 1 dividido por 5 dá 0,2, 2 décimos de polegada é o passo. Ou, se você quiser em milímetro, 25,4 dividido por 5 vai dar 5,08, que seria o passo dessa rosca aqui no sistema métrico. Avanço da rosca é a distância que o elemento roscado percorre axialmente numa rotação completa. O elemento acoplado em relação ao fixo. Tá? Então, numa volta completa, quanto que ele anda. Aí você vai falar para mim, ele anda uma vez o passo. Não, se tiver várias entradas. Aí ela vai andar, se tiver 3 entradas, vai entrar 3 vezes o passo numa volta. Se tiver duas entradas, 2 vezes o passo. Tá? Então, avanço da rosca é isso. Quando você precisar de avanço, muito avanço na rosca, você tem que aumentar o número de entradas da rosca.
Aqui é a entrada, ó. Aqui é a entrada pela rosca, aqui, ó. Essa aqui é uma entrada da rosca, tá vendo? Entrada. Pares da rosca, continuação ainda. Ângulo de avanço da rosca. Na rosca cilíndrica, o ângulo é formado pela hélice da rosca na linha efetiva do plano perpendicular ao eixo. Então, o eixo está aqui, o plano perpendicular é o cruzado aqui. O ângulo da rosca seria isso aqui, ó. Tá? É o ângulo dessa hélice que está sendo formada, que é essa inclinação. Rosca de entrada, de uma entrada. O avanço dessa rosca é igual ao passo em uma rotação do parafuso ou porca. Rosca de duas entradas. O avanço dessa rosca é igual a 2 vezes o passo em uma rotação do parafuso ou porca. Rosca de 3 entradas. O avanço dessa rosca é igual a 3 vezes o passo em uma rotação do parafuso ou porca. Eu vou, um pouquinho para frente, eu vou explicar como que funciona essas entradas. Você vai entender melhor, tá? Você vai entender melhor. Mas a princípio eu vou falar, ó, rosca de uma entrada, você vai ter um passo de 1 milímetro, por exemplo, a cada volta ela vai dar 1 milímetro. Tá? Rosca de duas entradas é como se tivesse duas roscas intercaladas com passo de 2 milímetros. Aí no total vai gerar o passo de 1, mas cada rosca vai ter o passo de 2 milímetros, então cada volta que ela andar ela vai dar 2 milímetros. E rosca de 3 entradas é a mesma coisa, seriam 3 roscas num eixo só de 3 milímetros cada entrada, cada passo. E aí uma vai intercalar a outra. Aí cada volta vai dar 3 vezes 3 milímetros, no caso, porque o passo é de 3 milímetros. Só que o passo total da rosca é 1 milímetro, porque eu tenho 3 roscas intercaladas. Nós já vamos ver com figuras isso e com explicação melhor, vai entender melhor. Não, é que a rosca ela pode ter uma ou mais entradas. Quando a rosca tem mais de uma entrada, ela é chamada de rosca múltipla. Dá uma olhada aqui nesses desenhos, ó. Existem as roscas com uma entrada, como a representada nesse desenho. As roscas com 3 entradas, como essa aqui, ó. E existe ainda as roscas com 4 entradas. Essas roscas que têm 2 ou mais entradas são chamadas de roscas múltiplas. É o caso da rosca dessa máquina aqui. Ela permite que a porca avance mais a cada volta. Por isso, elas são usadas sempre que a gente precisa que a peça ou órgão da máquina se desloque mais rapidamente. Repare que numa prensa, o deslocamento tem que ser rapidinho. Não dá para perder tempo. São muitas vezes por hora que a prensa sobe e desce. É o mesmo caso do balancim. Tanto a prensa quanto o balancim usam roscas múltiplas com perfil quadrado. É a hora de nós entendermos melhor esse assunto de roscas múltiplas, mais de uma entrada. Então, rosca de várias entradas. Na face frontal da rosca há uma divisão angular de uma entrada para outra, 360 graus dividido pelo número de entrada, que nem por exemplo aqui eu tenho 360 graus, aqui estou olhando a rosca de frente. Eu tenho uma entrada aqui, uma aqui e outra aqui. 360 dividido por 3 vai dar 120. Então eu tenho 120 graus de uma entrada para outra. Então, ó, tenho 60 aqui, mais 30, 90, mais 30, 120. Eu tenho uma aqui, daqui é 60, mais 60 aqui é 120. Então 120 daqui é aqui, 120 daqui é aqui. E aqui eu tenho 30, mais 30, 60, mais 60, 120. 120 daqui, 120 graus. Então, cada rosca vai entrar numa posição dessa. O passo dessa rosca é 1 milímetro, tá olhando aqui, ó, de um filete para outro é 1 milímetro. Só que eu tenho 3 roscas intercaladas, como se fossem independentes. O que está em azul aqui, ó, que seria essa entrada azul aqui, ó, é uma rosca com passo de 3. Então ele entra aqui, ó, a próxima volta ele vai estar aqui. A próxima ele vai estar aqui e a próxima ele vai estar aqui. Então ele pula 3 milímetros para cada, de um lado no outro. O azul está aqui, ó. Desse azul aqui da direita para o próximo azul da direita aqui, ó, dá 3 milímetros. A linha verde é a mesma coisa, ela entra aqui, ó, e sai aqui, tá? Então eu passo de 3 também, que é aqui a rosca 1, o azul é a rosca 1,
o verde é rosca 2 e o vermelho é rosca 3. Por isso que esse 1, 2, 3 aqui, tá? Mas o passo de um para o outro aqui é 1 milímetro, que está aqui embaixo. Só que cada um deles, o passo é de 3 milímetros. Então esse aqui passa aqui, o azul passa aqui, depois vem aqui, depois vem aqui, depois vem aqui. Terminou essa rosca. O verde vem aqui, depois para cá, depois para cá e depois para cá. Ele pula 3 milímetros, cada volta é 3 milímetros. O passo do verde aí, ó, vou pegar a linha verde, ó, ele começa aqui a medição, ó, no lado direito desse, vai até o direito do próximo, que está aqui, ó, é o 3 milímetros aqui, tá? Então, e aí, a próxima rosca é a vermelha, que ela vai entrar aqui, né, aqui em cima, e vai sair aqui, para cá, 3 milímetros também de passo, ó, daqui, dessa linha, ó, até a esquerda do filete aqui, até a esquerda do próximo vermelho que está aqui, ó, que dá aqui 3 milímetros também. Então cada giro que eu der na porca aqui, a porca também vai ser de 3 entradas, tá? Vai ter que ser feita no mesmo processo, vai ter que combinar. Aí cada giro que eu der na porca de 3 entradas aqui, ela vai dar 3 milímetros, num passo de 1 milímetro. Para que serve isso aqui? É para quando eu preciso girar rápido e fazer movimentação rápida. Nesse caso aqui, por exemplo, eu vou ter a resistência de filetes de 1 milímetro, que é muito mais resistente, né, de 1 em 1, só que eu vou ter a velocidade de um passo de 3. Então eu tenho a resistência do passo de 1 com a rapidez de 3, de passo de 3, que é mais rápido para roscar, cada volta dá 3 milímetros. Que é o exemplo, o macaco eu acho que agora já está mais moderno, deve ter alguma coisa hidráulica ou pneumática que ergue o carro na hora, né? Aperta um botão e ele levanta o carro. Mas antigamente os carros de Fórmula 1, para levantar o macaco que levantava o carro lá no box, era rosca de várias entradas. Por quê? Porque cada volta que o cara desce lá, ele já erguia o carro um monte, tá? Então, para poder correr bastante rápido aquele parafuso do macaco. Tá? Então é assim que funciona. E mesmo assim, o macaco do seu carro também deve ser assim, de várias entradas para isso também. Porque se for de rosca, né? Para isso, tá? Agora, nós vamos ver o que? Então nós temos aqui, ó, uma ferramenta que vai fazer todos esse filete, vai ter 3 entradas. Como é que nós vamos fabricar isso aqui? Eu vou dar ideia de como fabrica essa rosca aqui, embora seja lá no capítulo da frente, nós vamos falar os métodos de fabricação de rosca, para que entenda tudo isso aqui, para não ficar meio zonzo na cabeça de ninguém isso aqui, eu vou falar sobre esse roscamento, tá? Então, seguindo agora o processo, então, rosca de 3 entradas, tá? Então, como que a gente fabrica essa rosca de 3 entradas? Então, primeiro, eu vou fazer a rosca azul, vai ficar assim, ó. Então, o lugar da rosca verde e vermelha vai ficar cheio aqui, ó. Tá, então você vai ter só essa entrada aqui num passo de 3 milímetros. Tá, então a ferramenta aqui ela vai entrar roscando, tá, até terminar essa rosca aqui, tá, passo de 3 milímetros. Ok? Depois vai entrar verde, vai começar a fazer a verde. Observe o seguinte: eu estou afastado aqui na posição, a mesma posição de entrada e saída em X de uma rosca vai ser para outra, tá? Elas têm que ser igualzinhas, os filetes têm que ser iguais. Então, em X, de um filete do azul para o verde e para o vermelho, os movimentos em X vão ser o mesmo. Agora em Z, observe aqui, ó, nós estamos entrando com 5 milímetros na entrada. Então, cada vez que ele vai dar um passo aqui, ele vai afastar, voltar aqui em X, e em Z, né? Vai retornar em Z e vai penetrar X para dar uma nova passada, ele vai começar o passo da rosca a 5 milímetros da face, marque bem, tá? Então no primeiro passo eu estou começando com 5 milímetros da face. No segundo já eu desloquei 1 milímetro, começo com 4, por quê? Porque se eu começar com 5, ele vai fazer a rosca em cima do azul. Eu desloquei 1 milímetro para cá, e ele vai começar a fazer a rosca 1 milímetro para cá, que é o segundo passo que eu preciso, que é o passo de 1, né? Então, eu tenho que deslocar 1 milímetro. Se fosse passo de 2, eu deslocava desse posicionamento 2, daí eu teria que pôr 3 milímetros, tá? Um faz com 5, outro faz com 3. Tá? Então, como eu passo de 1, eu movimentei 1. Tá? Então, você movimenta
o início da entrada da rosca em Z, para começar a fazer a rosca, uma vez o passo, tá? Então, o passo final, não o de 3 milímetros, de 1 milímetro, tá? Então eu estou aqui com a linha azul, passo de 3, que já foi feito no roscamento anterior, agora eu vou fazer o passo de 3 no roscamento verde, então ele começa a gerar de 3 em 3, ele está indo 1 milímetro para frente do azul. E vai várias passadas, né? Eu retorno, sempre começo do 4 aqui, retorno, começo do 4 aqui. A hora que terminei, né? Aí eu vou pro terceiro filete. Agora eu puxei mais um, para fugir 1 milímetro do verde. E aí começa a rosca todos os, né? Então aqui eu termino no mesmo Z sempre, né? É claro, né? Que você vai sempre no mesmo Z, você vai dar um Z final aqui, mas se não dá um filete completo, ele sai antes. No caso do comprimento aqui, o vermelho, por exemplo, já saiu aqui no último, né? Mas ele completa aqui, ó. Ele completa aqui na entrada. Igual ele começa junto aqui, ó. Ele termina junto aqui, é que a gente não vê, tá? Mas no caso do comprimento da rosca, para todos eles você põe o mesmo comprimento final. Por exemplo, 50 aqui vai ter Z menos 50. Só a entrada que você vai puxando de um filete, de uma rosca para outra, do azul pro verde pro vermelho, 1 milímetro cada um. Puxei um para cá para fazer o verde, puxei um para cá para fazer esse aqui, tá? Então vamos rever de novo isso aqui, ó. Então, eu comecei com 5 milímetros da face aqui, uma posição X, vou até a posição Z aqui, num passo de rosca, um passo de 3 milímetros cada volta, F3, né? E retorno aqui em X, volto no Z aqui de 5, posiciono o X novamente, dou o passo novo, vou fazer várias até chegar no fundo da rosca, até fazer o fundo. Terminou? Já terminei, ó, tô com essa entrada pronta. Agora eu vou fazer a entrada verde, que é essa aqui, ó. Então eu tô com a azul pronto e o verde. Aí puxo 1 milímetro em Z na entrada e continuo fazendo a mesma coisa, é o mesmo programa. Só a entrada que ficou mais curta. E assim vou fazer no último também, tá? Então aqui, ó, é o exemplo do que acontece nos movimentos desse roscamento, tá? Rosca com várias entradas, exemplo, corte de rosca, 2 passes. Eu vou fazer um exemplo aqui para você entender como é que cria um programa de rosca de várias entradas. Então, rosca cilíndrica, que seria a longitudinal, passo de 2 milímetros. Esse exemplo aqui eu passo a 2 milímetros. A rosca está aqui, que é nesse eixo, né? Tem esse comprimento de 50 aqui. O passo 2 milímetros. Profundidade do filamento 1,3. Por que 1,3? É a altura, que é o H, né? Então a profundidade da rosca vai ser, a altura da rosca do filete vai ser 1,3. Com o passo da rosca, que é 2 vezes 0,65, a tabela dessa rosca aí, da rosca métrica. Penetração da ferramenta perpendicularmente ao filete, esse avanço igual ao passo, né, vezes o número de entrada. Tá? Então, o avanço dessa rosca vai ser passo 2 milímetros vezes 3 entradas. Vai ser 6 milímetros por volta. Então cada giro dessa porca aí, ou do parafuso, vai girar, dar 6 milímetros numa rosca de passo de 2. Tá? Então esse P aqui é 2 milímetros. Tá? Nós vamos aproximar no ponto 1. Vamos fazer em 2 passos. Aí vamos para o ponto 2, que já vai dar o primeiro passo, vai no meio da rosca, né? Assim, né? Um passo de 6 milímetros. Eu passo, cada volta, essa ferramenta vai dar 6 milímetros. Tá? Eu vou parar no ponto 2, aí seguir roscando até o ponto 3, um passo de 6 milímetros. Aí eu afasto o ponto 4, retorno até o ponto 1, aí eu vou até o ponto 5, que é o fundo da rosca. Aí eu vou tornei o fim da rosca, no segundo passo 2, vou até o 6, retorno e posiciono o ponto P1. Aí quando vier para o ponto P2, eu já vou ajustar esse Z aqui para ver outra entrada, tá? Então vamos ver esse exemplo aqui melhor, né? Aqui tá, se não enxergar isso aqui, ó, tá ampliado aqui, ó,
o que é a altura do filete, ó, o primeiro passo 2 é no meio, e o passo no ponto P5, aqui é o ponto 5, ele vai no fundo da rosca. Tá? O diâmetro externo dela é de 40, o primeiro passo vou dar com 38,7 e o último passo 37,4, que é o diâmetro do fundo da rosca para um M40, né, por 2. E aqui o comprimento da rosca, e aqui é a distância da origem, que está aqui atrás, ó, até cada situação do posicionamento. Tá? Então eu tenho aqui, ó, 75 total é essa peça minha, né, e aqui é 84. Então, vamos ver como é que ficaria o programinha aqui. Aqui então o programa ele começa com porcento, que seria o programa feito fora da máquina. Então toda vez que eu vou falar em programação, eu insisto em falar que o programa não se faz na máquina, tá? O programa ele é feito fora da máquina. Existem uma série de fatores para isso, é improdutivo. Aí você fala assim, mas eu faço programa com a máquina rodando. Tá, mas perde tempo. Se você observar quanto tempo o operador passa com o dedinho no painel e a máquina parada, você vai ver que está jogando dinheiro fora. Então, o programa faz fora da máquina, a máquina tem que ficar o tempo todo arrancando cavaco. A função da máquina não é servir de computador nem de teclado. A função da máquina é tirar cavaco. Tá? Você pode ter o software mais moderno que tiver na máquina, lá. Não adianta nada se ela não for boa de arrancar cavaco e de usinagem. Ela tem que usinar bem. E esses recursos são recursos de software. Isso aí é coisa que pode ter no computador e gerar no computador da máquina. Isso aí, no computador fora da máquina. Né? Então, aqui é o número do programa, que é o comentário do inicial. Né? Então, esse comentário, o número do programa, que vai na lista do diretório. Comentários iniciais diversos. Então, não poupe comentários. Já expliquei diversas vezes, diversos vídeos. Os comentários são importantes. Vou dar um exemplo da importância do comentário. Fora outros que é mesmo nível. Você faz um programa numa peça, desenho tal, revisão A. Aí na próxima rodada que vem ela é revisão J. E você vai usina com a revisão A do seu programa. Porque não está marcado que o seu programa é revisão A. Vou olhar só o número da peça, opa, tem programa, é esse aqui. Vai lá e usina. Aí usinou tudo errado, o lote inteiro, porque não observou que tinha tido mudanças no desenho. Então o que você faz? Você marca no seu programa desenho, peça, desenho tal, revisão tal, dispositivo para uma peça, para 3 peças, 4 peças, desenho número tal, matéria-prima, fundido, número tal, ou então forjado. Porque você muda a matéria-prima, o que você vai usar, o programa serve? Você tem um programa para fundido, ou para um forjado, aí compra de tarugo lá, você vai servir? Não vai servir, vai colidir com o tarugo. Então tem um monte de coisa que você vai pôr aqui que é importante. Quem programou, a data que foi feita a programação. Por que é importante pôr o nome de quem programou? Porque uma fábrica que às vezes tem até um programador, mas depois muda, sai, entra outro e tal. Aí vai ver esse programa, foi programado por fulano. Está na fábrica, ainda não está. Pô, então não tem para quem perguntar. Tem, ele está lá no outro departamento. Vai lá, lembra o programa que você fez, está com uma dúvida assim e tal. Aí você tem data, ele vai olhar lá e vai falar, esse programa eu fiz faz 10 anos, eu não lembro mais dele, não tem nada, tem que estudar ele e tal. Então tudo tem fundamento e tem necessidade, tá? Um monte de coisa você pode colocar, não poupe comentário, tá? Se você falar assim, mas vai demorar milissegundos, mas se não quer perder milissegundos, faz um go-to no começo do programa para a primeira sentença de movimentação, ele pula todos esses comentários. Mas fica lá para você ver quando quiser. Que é a mesma peça lá, aquele mesmo desenho anterior aqui, como é que ficaria o programinha aqui. Então, eu faço aquelas condições iniciais do meu programa, o torneio tal, entro com a T202, faço o torneamento, faço o rebaixo, sei lá o que for fazer. Agora vai fazer a rosca, que é o nosso foco. O N170, pulou uma linha, deu uma final de uma ferramenta para outra, aquilo eu já expliquei em vídeos anteriores, pulando uma linha de uma ferramenta para outra, você deixa o programa mais bem gerenciável, mais fácil você localizar as coisas, e depois de cada linha em branco você começa com comentários sobre o que a ferramenta vai fazer e quem é ela, depois você troca ela e faz o que tem que fazer com ela.
Aí afasta, pula uma linha em branco, faz a mesma coisa que a próxima ferramenta. Você vai ter um programinha bonitinho, fácil de gerenciar, de manipular ele, tá? Então tem lá, roscar M40x2 em 3 entradas, é um comentário, essa N170. Então, vamos roscar agora M40. N180, a ferramenta de desenho, número 11, que é igual a T3. Então esse desenho aqui, ele consta a ferramenta, código do suporte, código de inserto, dos parafusos, tudo. Qualquer coisa que quebra para você substituir na ferramenta, você já tem esse desenho na mão aqui, já para saber o código, requisitar ou procurar no seu armário de ferramentas o código correspondente para não parar a máquina há muito tempo, para ficar procurando o catálogo de suporte para ver o código do parafusinho da ferramenta que quebrou e não tem e tal. Então você já tem tudo isso na mão. Isso é organização. Organização é dinheiro. Girou a torre T3, 03, a ferramenta 3, né, que vai arroscar, ó, N3. Por que N3 no meio de tudo isso aqui? Lembre-se que o FANUC ele não processa pelo número da sentença, ele processa de cima para baixo. Independente de estar de sentença numerada ou não, e se a ordem é sequencial. Não precisa ser sequencial. O que é o número da sentença para o FANUC? É apenas o endereço para a retomada de ciclo ou para fazer um desvio, go to, por exemplo, ou um Riley, ou um ciclo de repetição. Tá? Ele vai buscar pelo número de sentença. Aqui, ó, o N2T2, N3T3. Em vídeos anteriores eu já expliquei que para que facilitar a busca da sentença numa interrupção de ciclo, para a energia, o operador vai retomar, o programa é longo, ele tem que ficar buscando na tela, procurando que sentença que ele tem que retomar. Se tiver o costume de programar assim, ele só olha a ferramenta que está no fuso, a ferramenta T8, ele procura N8, ferramenta T35, N35. Não precisa ficar procurando no programa o que buscar, tá? E se você não numerar o resto do programa, facilita, porque não tiver um go-to que vai usar isso aí, nem o while, nada disso, você pode deixar sem numerar a sentença, até melhor, porque você não vai conseguir retomar o ciclo no lugar errado, você vai numerar só sentenças que te interessam, que vai ter desvio ou vai ter retomada de ciclo ali. Vai evitar que o operador retome o ciclo no lugar onde ele não carregou, por exemplo, o corretor da ferramenta. Tá? Então você retomando na ferramenta, você garante que ele assume o corretor. Porque quando para a energia, o corretor da ferramenta é cancelado. Tá? Então corre o risco de você movimentar a máquina sem o corretor atuando. Se você tiver dúvida do que é corretor, o que é compensação de raio, o que é compensação de ferramenta, tem vídeos nossos aí que você pode buscar para a capinha aí. Né? Bom, então depois a T3 carregou o corretor 03, carregou algumas funções Gs, né, que possam interessar, né? G0 carrega avanço rápido, só que é só para lembrar, porque no afastamento aqui anterior ele já afastou no rápido, então não está memorizado no rápido, nem precisaria. O G54 para ativar essa origem, G54 que é o 0 peça que está aqui atrás da peça, né? G90 as coordenadas do programa a partir da origem, que é o G54. G95 o avanço, o F, né, em avanço por rotação, milímetros por rotação. G97 quer dizer que a rotação S vai ser em RPM, né? Se fosse G96 seria o S em velocidade de corte, então aqui que define 400 RPM. Aqui na mesma sentença, M3 liga os 400 RPM, sentido horário, à direita, né? E o M8 liga a refrigeração externa. E no 200, primeira entrada. Então aqui é um comentário, nós vamos fazer a primeira entrada, que seria a linha azul lá. O ponto P1, G46, Z84, ó, 84 em Z, e aqui o 46, vem para o ponto P1. Depois, aqui, ó, X38,7 é o ponto P2. Então ele desce no mesmo Z, que é Z84, ele desce no ponto P2, aqui no meio do que vai ser o filete. E aí G33, Z menos Z22. G33, Z22, no avanço de 6 mm por rotação. Tá? Então ele vai
Ele vai até o 22, que está aqui, ó, que é o meio do canal, né, o 22 está aqui. A rosca que eu vou precisar é até o 25, mas ele sai para completar a rosca aqui no final, né? E para varar a rosca, né? E ele sai aí. E no 225 G0 X46, ele vai para o ponto P4, afastando aqui no X inicial, que é o P1, no mesmo X do P1, que é 46. Vou olhar aqui, ó, P1 e aqui P1, P4, mesmo X. E aqui ele volta para o Z84, ele volta para o ponto P1. Tá? No mesmo X, no mesmo Z que ele deu o primeiro passo. Só que agora ele vai descer no ponto P5, que é o X37,4, que é o ponto P5, que já é o fundo da rosca. E vai ter a mesma posição, G33. Lembrando que o G33 é uma função parecida com o G1. O G1 ele vai avançar para cada F, né? O que você colocar no F aqui, para cada giro ele vai avançar o F. Só que o G33 ele sincroniza melhor esse avanço com a rotação da placa do torno, no caso, ou se for uma ferramenta rotativa, com a rotação da ferramenta rotativa. Ele é um G1 com a orientação para a rosca, tá? E o passo da rosca é 6. Por que 6? É 3 vezes o passo. No total vai ser o passo de 2, quando eu juntar as três entradas. Mas cada entrada vai ser 6 milímetros de entrada, tá? Aí G0 X46 ele volta para cá e vai voltar no P1, que é para iniciar novamente a rosca. Só que agora, ó, ele já não voltou no 84, que seria o lugar da primeira passada, ele voltou no 82. Ele já avançou uma vez o passo total, né, para começar a fazer deslocado daquele passo 1. Isso aqui é a segunda entrada. A primeira entrada foi em 84. Então está aqui o Z82. E a terceira entrada aqui vai no Z80 aqui embaixo. Ó. Então, a primeira entrada no 84, a segunda no 82 e na terceira no 80. Vai de 2 em 2 de uma entrada em Z de uma entrada para outra. Para ele dar esse espaçamento de 120 graus, na hora que ele vai começar a cortar. Tá? E aqui ele repete praticamente o que ele foi feito no outro. Só que toda vez que vai voltar, ele vai voltar no 82. Ó. Voltou a entender o primeiro passo aqui, né? Então desceu para a primeira passada, no ponto 2. Aí no ponto 3, ele fez a rosca, foi para lá. Aí afastou o X46 para o ponto 4 e retornou até 82.1 para agora entrar em X para ponto 5, que é fazer a passada no fundo da rosca, que está aqui, ó, passa no fundo da rosca, vai até o fim, né? Afastou para fazer a terceira entrada, que está comentada a terceira entrada. Repete a mesma coisa, o ponto 1 agora ele tem o mesmo X, mas só que deslocado mais 2 milímetros, tá? Então tá de um para outro, de uma entrada para outra, está deslocado 2 milímetros, que é o passo geral, tá? Então X38.7, primeira passada, ele desce, entra, faz a rosca até Z22 e volta, afasta X46 no ponto 4, afasta até Z80 para ponto 1, aí entra em X novamente para fazer o último passo, faz o último passo que é até o ponto P6, G33, Z22, F6, e aí afasta, e desse afastamento aqui, como já encerrou o programa, por exemplo, ele já vai lá para o ponto de troca e encerra o programa. E aqui encerra o porcentagem, que é o fim de leitura para a máquina. Tá. Temos aqui também, além dos vídeos à venda, como nós falamos no início, os CDs. Tá? Então, nós juntamos agora 2 em 1. Nos nossos cursos fornecíamos manuais FANUC e manuais Siemens. São muito material que tem aqui dentro, vai muita coisa, apostilas, manuais de palpador, aplicações de palpador, exercícios, exemplos,
textos de apoio, material de apoio, desenhos de ferramenta, muita coisa legal aqui, tá? Então tudo isso aqui nós fundimos num CD só e está sendo vendido a R$100 e reserve o seu por esse WhatsApp aqui, pagamento por Pix ou por boleto, você que escolhe, a gente garante o recebimento. Hoje trabalhamos com isso desde o ano 2000, vendendo livros, nunca tivemos um problema de reclamação, tá? Se alguém tiver algum problema, pode colocar aí nos comentários, que eu tenho certeza que não teve um problema. Já entregamos em Portugal, Nova Zelândia, Espanha, Inglaterra, Estados Unidos, tudo quanto é país, países africanos, tudo quanto é país. Japão, foi muito pro Japão, nunca tivemos um problema de entrega, e muito menos no Brasil, tá? Então, se você tiver interesse em alguns livros também, que você viu também muito exemplo aqui, ó, você entra em www.cnctecnologia.com.br, clica na capinha do livro, você vai ver todo o conteúdo que tem cada um, né, e como comprar também. Se tiver alguma dúvida, o WhatsApp aqui, ó, 98815, que é o nosso código, né, Sorocaba, 988092215. Para aulas anteriores, www.cnctecnologia.com.br/canal.htm. Aqui vamos ter todas as listas dos assuntos dos nossos vídeos. Lá tem aula de programação CNC, aula de operação, aula de apalpador e tal. Você clica e você vão abrir essas capinhas aqui, tá? Nessas capinhas, você clicou na capinha, já tem o link para a aula, tá? Então, você vai ter, fora assuntos diversos, né? Você vai ter muita coisa legal na área de CNC e muita coisa para aprender, para até repassar para os seus amigos aí, tá? Então eu agradeço aí a sua atenção, agradeço aí o apoio, o carinho de todo mundo aí agradecendo as aulas. Não tem que agradecer, eu que fico agradecido por poder passar gratuitamente tudo isso que eu consegui aprender durante a minha vida. Eu estou repassando para vocês com muito prazer, tá? Um abraço a todos e fiquem com Deus.